Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Pilot Up North. E no voo de hoje eu vou demonstrar para vocês um pouquinho de como foi o meu PS1, que seria o Pre-Solo 1, onde a gente estudou lá na época em que eu fiz, em 2013, na cidade de Joinville, onde eu estou agora nesse momento, virtualmente, né? A gente vai estudar então sobre o voo reto e nivelado. Eu vou passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi sobre o voo reto e nivelado. Lembrando que aqui não é tutorial, não é aula, não sou um instrutor de voo, apenas estou demonstrando tudo aquilo que eu aprendi para que você tenha uma ideia de como foi o meu treinamento, provavelmente como será o teu. No voo de hoje então a gente vai falar sobre a questão do regime de RPM, né, para o voo de cruzeiro. Nós vamos falar sobre as referências visuais, o horizonte, o uso do compensador. Também vamos falar sobre o cross-check que a gente tem que fazer do altímetro, do climb, do nosso turn indicator, também sobre velocímetro, bússola. A gente vai falar sobre a relação também do que afeta a estabilidade do voo, como por exemplo, mudança de configuração e tudo mais, né? Então nós temos, por exemplo, mudança de flap, de potência, trem de pouso, essas coisas todas que podem afetar a estabilidade da nossa aeronave. Nesse voo eu não vou demonstrar como é feita a decolagem, então no voo de hoje o objetivo é subir até 3.000 pés, ou melhor, vamos subir até 2.000 pés em direção a uma área de treinamento, e a gente vai nivelar a aeronave. Eu vou mostrar para vocês como o nivelamento deve ser feito. Está numa atmosfera calma hoje, vamos decolar pela pista 1/5. E eu chamo vocês assim que a gente estiver já pronto para nivelar a aeronave. Acompanhe então a decolagem aí em velocidade acelerada. Ok, então estamos a ponto aqui já de nivelar a nossa aeronave, cruzando 1.500 pés agora. Vamos nivelar a 2.000 pés. E a sequência de nivelamento da nossa aeronave é a seguinte: nós vamos colocar o nariz da aeronave na linha do horizonte. A gente pode utilizar também aqui o nosso horizonte artificial, como a gente está cercado de montanhas aqui, a gente pode colocar essa bolinha na linha branca. Uma vez que a gente parar de subir, que a gente vai ver através do nosso Vertical Speed Indicator, a gente reduz a potência para 2.300 RPMs e daí a gente trima a nossa aeronave, ok? Então vamos lá na sequência, descendo já o nariz da nossa aeronave. Como a gente não tem um horizonte lá para checar, normalmente são 3 dedinhos ali do nariz da aeronave até o horizonte. A gente pode ver que o nosso climb ali, o nosso vertical speed, ele tá zerado, agora tá subindo um pouquinho, então eu vou reduzir a minha potência, né, para 2.300 RPMs, tentando manter aqui no manche aqui a atitude da minha aeronave. Reduzindo um pouquinho mais para 2.300, bem nivelado. Agora sim a gente vai trimar a nossa aeronave utilizando o compensador, né? A gente pode utilizar aqui, mas como eu tenho aqui nos meus controles, eu vou utilizar aqui nos meus controles, ok? E nós temos a nossa aeronave devidamente trimada aqui. E basicamente o procedimento aqui de voo reto e nivelado é isso. A gente vai manter a nossa aeronave com as nossas asas niveladas. A gente pode olhar aqui através do nosso Turn Coordinator. Aqui está com as asas bem niveladas. Nós não estamos subindo, estamos descendo um pouquinho nesse atual momento. A nossa potência ela reduziu um pouco
já não está mais em 2.300, vamos acelerar um pouquinho, aumentar um pouco. E com isso a nossa aeronave tem uma tendência a subir. Então a gente vai ajustando aqui para ela manter a altitude. Nessa condição que nós estamos agora no momento, normalmente no Cessna 152, a nossa aeronave ela vai ter uma velocidade aproximadamente de 90 a 95 nós. A gente pode observar aqui que a nossa aeronave no atual momento ela está com 90 a 92 nós. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre a questão de regime de RPM. Então, se a gente reduzir o nosso RPM, que no atual momento está 2.300 RPM, nós conseguimos ver lá, 2.300, aqui é até melhor de ver. Então, se a gente diminuir o nosso RPM para 2.200, a cada 100 RPM nós vamos ter mais ou menos 5 nós de velocidade. Se a gente reduz 5 nós. Se aumenta 5 nós. Então vou aumentar primeiro para 2.400, a nossa aeronave vai ter uma tendência a subir o nariz. É natural, nós vamos corrigir isso com o manche e tentar manter a nossa aeronave a 2.000 pés aqui. A gente vai ver que de 92, a nossa aeronave já está acelerando agora e vai chegar praticamente a 100 nós. Então para ganhar 5 nós aqui, eu aumentei 100 RPMs, ali até foi um pouco demais, já dei uma reduzidinha no RPM também, que aqui não é controlado, o RPM ele não é mantido através de uma manete de hélice, por exemplo, né? Aqui a gente controla o RPM através do pitch da aeronave, nariz para cima e nariz para baixo, né? Então, aqui nós temos aproximadamente agora 100 nós, né? E a nossa aeronave está praticamente nivelada ali, né? Ela está ainda com indicação de descida, mas 100 nós. Ganhamos 5 nós mais ou menos aqui, né? Então agora vamos fazer o exercício de reduzir. Nós vamos reduzir para 2.300 novamente. Nossa aeronave vai ter uma tendência a descer. A gente vai falar sobre isso no vídeo sobre subidas e descidas. Então, ó, 2.300 RPMs. Nossa aeronave está descendo, mas vou trazer ela para a mesma altitude que ela estava antes. A gente vai observar que a velocidade vai ficar em torno de 95 nós. Ok. Observamos lá, ó, 95 nós. Se a gente reduzir mais 100 RPMs, vamos lá? Vamos reduzir? Vamos para 2.200. Nossa aeronave provavelmente vai ir para... Trazer aqui. Estou tentando manter a altitude lá sem olhar. Ok, consegui manter. E vamos ver que ele vai reduzir para 90 nós. A gente consegue observar que está 90 nós agora. Mas não, eu quero voar 85 nós. Como que eu faço isso, né? Vamos reduzir o nosso RPM mais uma vez para 2.100 RPMs. E vamos observar o que aconteceu lá. Nossa aeronave está a 85 nós. Como mágica, parece que é mágica, mas o nosso RPM tem esse poder de manter. Claro que a gente vai ter que ir trimando a nossa aeronave aqui para a gente conseguir manter a altitude. A gente vai trimando, cada vez mais o nariz vai ficar um pouquinho mais alto e tá até reduzindo a nossa velocidade, porque eu estou subindo aqui para ajustar a altitude, manter aqui 2.000 pés a 80 nós, 85. Então, o RPM pode te ajudar nesse sentido, ok? O trim, ele é muito importante. É com ele que a gente vai fazer todo o ajuste para manter a aeronave trimada, como eu mostrei no vídeo anterior, né? Então, é muito importante a utilização do trim, ok? Então, como eu falei antes também, agora nós temos a nossa... Vamos trazer a manter a nossa aeronave nessa configuração. Nós estamos estabilizados a 80 nós. Praticamente não estamos subindo um pouquinho, 100 pés agora aqui. E agora eu vou colocar alguma coisa que vai perturbar a nossa aeronave. Antes, deixa eu só virar aqui novamente, né? Porque a gente está indo para uma área já perigosa, onde tem algumas montanhas. Vou aumentar o nosso RPM para 2.300. Vou manter aqui a nossa altitude aqui. Ok.
Nosso RPM disparou lá, vamos diminuir um pouquinho aqui a nossa potência. Ok, maravilha. Estamos subindo agora, né? A gente tem que estar sempre observando, isso é vida de aluno, hein? Sempre observando, nada de autopilot. O tempo todo de olho em tudo que está acontecendo. Aqui nós temos um horizonte bem claro pra gente, ó. A gente pode utilizar bem o horizonte como referência aqui de 3 dedos para poder manter a nossa aeronave nivelada. Então, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos nivelar a nossa aeronave, tá tudo certo aqui com ela, niveladinha. Não estamos subindo, não estamos descendo. E agora eu vou colocar a flap, por exemplo, eu vou colocar a flap 10. Observe o que vai acontecer com a nossa aeronave. Ela vai sair dessa estabilidade dela, ó. Flap 10, nariz sobe, velocidade cai, né? E a nossa aeronave dispara uma subida. Depois ela vai acabar estabilizando de volta, voltando. A velocidade vai continuar caindo, mas o nariz vai descer depois. Então a gente não pode deixar isso acontecer quando a gente está colocando o flap. Ó, não estou comandando nada, minha aeronave agora está descendo, está acelerando de volta. E ela vai começar a ficar numa oscilação de subir o nariz, descer o nariz, subir o nariz. E como você pode ver, quando o nariz desce, a nossa aeronave ganha velocidade. Quando o nariz sobe, a nossa velocidade diminui. Então é assim que a gente controla a velocidade da nossa aeronave também. Então o voo reto e nivelado nada mais é do que isso. Manter a nossa aeronave nivelada. Manter a nossa aeronave numa velocidade, num airspeed que a gente queira manter a nossa aeronave. Independente da configuração, seja com mais flaps, menos flaps. Por exemplo, a gente vai falar sobre o slow flight, que é coordenação altitude e potência mais para frente. Mas aqui, por exemplo, eu posso manter a mesma altitude, uma velocidade estabilizada com flap, que é o que a gente está utilizando aqui agora também. A gente vai trabalhar todos esses assuntos um pouco mais para frente, né? Durante o nosso voo, para manter um voo reto e nivelado, a gente tem que estar fazendo o cross-check aqui entre o vertical speed, o altímetro. Se a gente vê antes que o altímetro comece a dar qualquer indicação aqui, o nosso vertical speed indicator já indicou. Por exemplo, vou iniciar uma subida aqui agora. Observem que o vertical speed vai indicar primeiro do que o altímetro. Olha só, ele já indicou agora que o nosso altímetro começou a marcar. Então um bom instrumento para você manter sempre de olho, assim, sempre ficar de olho no instrumento, é o vertical speed indicator. Ele é um pouco até exagerado às vezes. Ele está lá indicando uma descida e a gente está descendo muito pouco, né? Então sempre observe ter o vertical speed, porque ele vai te ajudar bastante. No Brasil é chamado de climb, né? A galera chama de climb. E aqui para observar se as asas estão niveladas, sempre aqui, mas claro, nós estamos em voo visual, o horizonte é a nossa referência principal. Como eu disse, curva vai mudar a nossa condição, o nariz da aeronave vai tender a descer, então a nossa aeronave ela vai tender também a descer. Olha lá o nosso vertical speed indicator já marcando que a nossa aeronave está descendo. Se a gente diminui a potência, a nossa aeronave vai tender a descer também, né? Olha só. Se a gente aumenta a potência, a nossa aeronave vai tender a subir. Não estou encostando no manche. Nossa aeronave tem uma tendência de subida. Então todas essas coisas podem incomodar, né, a nossa aeronave, tirar ela da estabilidade. Então o voo reto e nivelado nada mais é do que aprender a colocar a aeronave onde você quer, na altitude que você quer, mantendo a velocidade e regime de RPM também que você deseja manter na sua aeronave, né? Lembrando que o flap, potência, trem de pouso não é o caso aqui para essa aeronave, né, que não tem um trem de pouso retrátil, né? Não atrapalha, mas curva, aquecimento do carburador, vento, turbulência, todas essas coisas vão atrapalhar a estabilidade da aeronave. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, falando um pouquinho sobre o voo reto e nivelado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre curvas, os tipos de curvas que nós temos, curva de pequena, média e grande inclinação, e vamos falar também como manter a aeronave nivelada em termos de altitude, mesmo em curva, né? Porque se a gente faz a curva e a aeronave tende a descer, por exemplo, como que a gente mantém essa aeronave nivelada? E os efeitos que envolvem a questão de por que a nossa aeronave desce o nariz. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal,
deem o seu like se vocês gostaram do conteúdo. A gente vai ter muitos vídeos aqui nessa série. Toda quinta e domingo nós temos vídeos novos aqui no Pilot Up North. Valeu, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!